Botox e preenchimento. Não existe idade para fazer, existe sim indicação. Muito se fala sobre esses procedimentos, mas você sabe a real diferença entre eles e quando são indicados? Convidamos a dermatologista Catiúcia do Rosário para esclarecer as dúvidas. Esse é um tema muito interessante, as mulheres têm muita dúvida e às vezes até um pouco de medo por não saberem do que se trata, né? Então o Botox é uma substância, a toxina botulínica, utilizada para paralisação muscular. Então ele é usado para lugares onde nós temos as rugas que se mexem. Então rugas quando a gente faz com a expressão. Quando a gente sorri, quando a gente faz cara de brava, cara de assustada. Então, nesses pontos, a gente aplica a toxina botulínica para causar um relaxamento da musculatura e com esse relaxamento a gente diminui as rugas. Então, o Botox ele atua bem de maneira preventiva para diminuir rugas. Ele não dá volume, ele não cria volume, que às vezes aquela pessoa está com o rosto estranho porque tem Botox. Não é o Botox que faz isso, tá? E o preenchimento, ele já é para perda de volume facial. Então, para aqueles lugares onde a gente perdeu o colágeno, perdeu gordura com o envelhecimento e o rosto vai ficando sem volume, o rosto vai ficando mais murcho, existem substâncias que se aplicam para aumentar esse volume localizado, que é no bigode chinês, às vezes na bochecha, nas olheiras, nessas regiões mais específicas. Mas não é só para rugas ou para dar volume que o Botox e preenchimento são realizados. Você sabia que o Botox, por exemplo, é muito eficaz para eliminar o sorriso gengival? Existem algumas técnicas de aplicação de Botox para motivos específicos, com um resultado fantástico. Às vezes as pessoas se incomodam tanto com essas pequenas coisas e não sabem que o Botox é utilizado para isso, né? Então o sorriso gengival é uma delas. O sorriso gengival é quando a pessoa sorri e o lábio levanta bastante, mostrando a gengiva, né? Então a gente faz uma aplicação um pouquinho de Botox perto do nariz e esse lábio baixa um pouquinho, então quando a pessoa sorri não mostra tanto a gengiva. Esteticamente melhora bastante, os pacientes ficam muito felizes. Com a idade, o músculo da ponta do nariz tende a baixar. Nessa hora, o Botox também é aliado. Com o envelhecimento, em algumas pessoas, quando a gente sorri, a pontinha do nariz ela baixa e fica com um aspecto um pouco estranho. Então também pode ser usado um pouquinho de Botox para levantar a ponta do nariz. Tem gente que quando fala tem um monte de furinhos no queixo. A chamada celulite de queixo também pode ser eliminada via Botox. Super fácil de resolver, se coloca um pouquinho de Botox nesse músculo, relaxa essa musculatura e esses furinhos vão embora. Da mesma forma que aquelas rugas no pescoço. Isso também, existe um músculo muito forte no pescoço que é o platisma. Então, quando as pessoas falam, esse músculo ele acaba aparecendo, ficam umas bandas, né, desse músculo. Então, a gente aplica também a toxina botulínica ali para relaxar essa musculatura e com esse relaxamento diminuir essa contração. E para todos esses problemas que a gente citou, enfim, alguns probleminhas que a gente fala que são estéticos, o Botox ele age de quanto tempo, em quanto tempo e é dolorido? O que dói no Botox é a aplicação, porque é um medicamento injetável, mas a dor não é uma dor exagerada, é super tranquilo para fazer a aplicação. E a durabilidade dele, então ele dura em torno de 4 a 6 meses, né? Esse efeito ele começa uns 2 dias depois que você aplica, ele vai aumentando gradativamente, com 15 dias a paciente está com o efeito completo. Depois do efeito completo ele tem uma durabilidade em torno de 4 a 6 meses. Ele não passa todo de uma vez, ele aos pouquinhos vai diminuindo, até realmente passar. Um outro local que pode ser feito, que eu lembrei agora, que é bem interessante, é a aplicação nas axilas para suor. Então, além da questão estética, o Botox também é utilizado para diminuir suor e é bem interessante, o resultado é excelente para pacientes que têm um suor excessivo, então uma hiperidrose, e melhora muito. O preenchimento de ácido hialurônico também atua em outras funções do que simplesmente preencher volumes. A mudança de uns 2 anos para cá
é bem significativa. O preenchimento ele teve uma mudança muito intensa. Surgiram muitos preenchedores novos, novas tecnologias, o que ajudou muito para agora a estética e outras questões de saúde também. Uma questão bem importante é que as pessoas confundem muito Botox com preenchimento. Então, Botox não dá volume, Botox dá paralisia muscular. Então, ele relaxa a musculatura para diminuição de rugas e para outros efeitos. O preenchedor não. O preenchedor a gente busca volumizar, dar volume em algum local que precisa. Então, é feita uma análise do rosto da paciente para avaliar onde precisa e é aplicado naquele local. Os pontos mais clássicos é a região do bigode chinês, que as mulheres se incomodam muito. Então, com a perda de colágeno, aquele sulco ali fica mais evidente. Então, é um dos pontos mais procurados, né? Mas hoje em dia já é feito preenchimento para bochecha. Então, às vezes a pessoa fica com um aspecto, principalmente quando emagrece muito, ou quando passa por algum tratamento de saúde, ou até mesmo pelo envelhecimento, perde a bochecha, então fica com um aspecto mais cansado. É um local muito interessante para realizar o preenchimento. Rugas finas na pele é falta de hidratação. Para reverter o mal, o preenchimento é aliado. Com o envelhecimento, a pele perde elastina e colágeno. Com a perda dessas substâncias, ela fica mais flácida e enrugada. Então, com o tempo, a pele fica toda cheia de ruguinhas na região da bochecha, perto dos olhos. E muitas vezes só o Botox ou o preenchimento tradicional não conseguem reverter esse aspecto da pele como um todo, um aspecto global. A gente tem os lasers também para ajudar nesse aspecto, mas não é 100%. Então, hoje em dia existe uma nova tecnologia que é um tipo de preenchimento específico para hidratação. Então, esse preenchimento ele não dá volume, ele estimula a absorção de água e com essa absorção ele preenche essas ruguinhas finas. Então, é um resultado muito interessante. O tratamento é feito em 3 sessões, com intervalos mensais e depois uma manutenção uma vez por ano ou a cada 2 anos. E realmente ele consegue hidratar bem essa pele e renovar esse aspecto dessa pele toda enrugada. Quem sofre com olheiras reclama muito. Dificilmente maquiagem cobre e a aparência de cansaço é constante. Mais uma vez, a ação do preenchimento é super benéfica nessa hora. As olheiras acontecem por uma vasodilatação, então os vasos dilatam e ficam com esse aspecto escuro. Isso acontece por genética, então tem pessoas muito novas que já têm olheira. Acontece também pela perda da gordura nessa região, então os vasos ficam mais transparentes, aparecem mais e ficam mais escuros. E todos os motivos que fazem esses vasos dilatarem. Então, excesso de cansaço, então falta de sono, muita ingestão de café, Coca-Cola, período menstrual, às vezes uso de alguns medicamentos, então fazem com que esses vasos dilatam. Além da coloração, às vezes a olheira tem profundidade, fica aquele vão ali, um local mais baixo, né, na região onde tem o aspecto mais escuro. Então ali a gente pode colocar o preenchimento, preencher essa região e disfarçar essa olheira. Quer dizer, resultado disso tudo, tanto o Botox quanto o preenchimento podem nos auxiliar e muito na área estética com tratamentos que não são tão invasivos como, por exemplo, uma cirurgia plástica. Isso mesmo. Outro aspecto bem importante, Susan, é que esse preenchimento que nós estamos falando é o preenchimento de ácido hialurônico. Existem vários tipos de preenchedores. O que eu indico, o que eu gosto e utilizo é o ácido hialurônico, que ele é um produto da pele, né? A pele já possui o ácido hialurônico, então ele vai ser absorvido com o tempo. Os riscos e efeitos colaterais são minimizados por esse aspecto. Então, ele tem uma durabilidade, dependendo do tipo que se escolhe, de 6 meses a 2 anos, dependendo do material que for utilizado, e fica super natural, né? Fica com um aspecto bem jovem e bem natural.